#93, Apocalipse, estudando as profecias. É bom que todos nós que estamos acompanhando aqui medite bem sobre isso e nunca esquecendo que estes símbolos se repetem dentro da sabedoria da história, que também se repete. Os símbolos não se aplicam somente a uma parte da história, também a um certo tempo da história. Então vemos que em diversos períodos e que toda essa evolução de quase 2000 anos, os símbolos, né, agora já são mais de 2000 anos na verdade, se repetiram e muito ainda se vão repetir até o fim do ciclo. Mas este é o mais importante de todos, porque o Apocalipse é o livro das profecias finais e ele anuncia a volta de Jesus, que é a mensagem mais importante do Apocalipse, não tem outra mais importante, a volta de Jesus, o governo de Jesus está se estabelecendo na Terra. E realmente Jesus está voltando, já está quase nas portas aí, para quem entende esse negócio do tempo de Deus. Né? Precisamos refletir se podemos julgar que realmente estamos em condições de não baixar os olhos, de não pensar naquelas palavras do livro de Daniel, abre aspas, só nos resta Senhor, o corar de vergonha, fecha aspas. Conseguiríamos, será que conseguiríamos todos felizes se despertássemos para a realidade eterna, muito acima de todas as futilidades desse mundo aí? Então devemos orar e vigiar, agora mais do que nunca, né? Porque Jesus está voltando. Então vamos lá, capítulo 9, versículo 12 a 15. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o 6º anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem até essa parte dos homens. Bom, vocês sabem onde fica o rio Eufrates, né? Vocês sabem como estão as coisas por lá, já há um bom tempo. Então, essas coisas vão se repetir. Bom, o primeiro ai devia prolongar-se desde o aparecimento do maometanismo até o fim dos 5 meses. Devia terminar então o primeiro ai e começar o segundo. E quando o 6º anjo tocou, foi-lhe coordenado que tirasse as restrições que lhe tinham sido impostas e pelas quais se limitavam à obra de atormentar os homens. E então, sua missão era ampliada a ponto de se lhe permitir matar a terça parte dos homens. E esta ordem veio das 4 pontas do altar de ouro. Então vamos examinar sempre, lembrando aos estudiosos do Apocalipse, que a história se repete, que também os símbolos deste Apocalipse se repetem no decorrer da história da humanidade. Os 4 anjos, né? Estes foram os quatro principais sultanatos, né? Dentro daquele momento histórico, de que se compunha o Império Otomano. Proteja sua casa com o alarme de Missuri. Desculpem aí, entrou um áudio de uma propaganda aqui, mas como é um pouco cansativo, para repetir tudo de novo, eu já tenho alguns minutos gravados aí, vou continuar daqui. Então, os 4 anjos, estes foram os 4 principais sultanatos, né, de que se compunha o Império Otomano, localizado nas terras banhadas pelo grande rio Eufrates. Estes sultanatos estavam situados em Alepo, ou Alepo, né, como costumam falar, Ticônio, que parecia o antigo nome lá da Tunísia, pela Argélia, por ali, Damasco, vocês sabem também onde fica, e Bagdá, vocês também sabem onde fica. Anteriormente tinham estados retidos, mas agora Deus mandava e eram soltos. Mas isso tudo pode mudar, tá? Porque estamos no outro ciclo.
Ora, no ano 1449, desencarnou o imperador grego Paleólogo, mas não deixou filhos que herdassem o trono. Sucedeu-lhe seu irmão Constantino, mas este não queria se aventurar a subir no trono sem o consentimento do sultão turco Murad II. Enviou, por isso, embaixadores pedindo o consentimento dele e o obteve antes de usar chamar-se a si próprio soberano. Está na história, à luz da predição já apresentada, não era por um salto violento feito aos gregos que o império havia de ser derrubado e perdida a sua independência, entenderiam bem, mas sim pela entrega voluntária e simples dessa independência nas mãos dos turcos através de Murad II. A autoridade ou supremacia do poder turco foi reconhecida quando Constantino disse virtualmente, abre aspas, não posso reinar sem que vós o permitais. Fecha aspas. Ora, os 4 anjos foram soltos por 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Para quê? Para matar a terça parte dos homens. Este período durante o qual devia existir supremacia otomana perfaz 391 anos e 15 dias. Com efeito, 1 ano profético corresponde a 360 dias proféticos, ou 360 dias proféticos corresponde a 1 ano literal e 1 hora, ou 24ª parte de 1 ano literal, 15 dias. Então, somando tudo, encontramos 391 anos e 15 dias. Mas apesar de os 4 anjos serem assim, soltos pela voluntária submissão aos gregos, outra ruína aguardava a sede do império, porque Murad II, o sultão, a quem foi feita a submissão de Constantino XIII, e, com sua permissão, este reino de Constantinopla, isto é, fato histórico, morreu pouco depois, sucedendo no império, em 1451, Maomé II, que pôs em seu coração conquistar Constantinopla para a sede de seu império. Maomé II fez, portanto, preparativos para cercar e tomar a cidade. O cerco começou em 6 de abril de 1453 e terminou com a tomada da cidade e a morte do último dos Constantino em 16 de maio do ano seguinte. E a cidade oriental dos Césares se tornou a sede do Império Otomano. Também é fato histórico. As armas e processos de guerra usados no cerco em que Constantinopla foi tomada foram, como veremos distintamente, notados pelo revelador. É bom observar que o revelador aqui é o próprio Jesus, que se serve de seu servo João, o evangelista e agora profeta, o autor terreno, digamos assim, deste Apocalipse. Abre aspas. E o número dos exércitos dos cavaleiros, versículo 16, era de 200 milhões. E ouvi o número deles, fecha aspas. Seguimos na próxima hashtag.